Sabe aquele cronograma de projeto, todo bonitinho, que a gente pendura na parede no primeiro dia? Pois é, muitas vezes ele parece mais uma lista de desejos do que um plano de verdade, né? Nessa análise, a gente vai entender por que esses planos estáticos estão sinceramente com os dias contados. E mais importante, vamos descobrir uma abordagem muito mais inteligente e adaptável que está vindo para mudar o jogo. Vamos nessa? Agora, para e pensa um pouco. E se, em vez daquele papel fixo na parede, o cronograma fosse uma coisa viva? Um organismo que respira, que reage e que se adapta em tempo real a cada imprevisto, a cada mudança lá no campo. É exatamente essa a ideia central que a gente vai explorar. Uma verdadeira virada de chave que está redefinindo o que é ter sucesso num projeto. Olha, a mudança de mentalidade aqui é total. A gente está saindo da era do cronograma ideal, aquele que é feito com base no otimismo, né? E entrando na era do cronograma possível. É a diferença entre uma foto, estática, tirada no começo de tudo, e um filme, que vai se ajustando a cada cena com base em dados concretos do que de fato está rolando. Tá, mas por que essa mudança é tão urgente? Por que agora? Vamos mergulhar um pouco nas razões que fazem o plano estático não ser só uma coisa antiga, mas um verdadeiro risco para qualquer projeto hoje em dia. A resposta, no fundo, está no nosso bolso, na economia. O cenário que se desenha para os próximos anos, como o de 2026, com juros altos de uma pressão enorme por produtividade, faz com que um plano estático deixe de ser só ineficiente. Ele passa a ser perigoso para a saúde financeira do projeto. E esse número aqui, nossa, ele ajuda a entender o tamanho do problema. Uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros, girando em torno de 15%, coloca uma pressão gigantesca no caixa. Cada dia de atraso, cada material comprado na hora errada, custa muito, mas muito mais caro. Continuar com um plano que ignora essa realidade é como tentar navegar numa tempestade usando um mapa de papel. E o problema não é só financeiro, não. O fator humano é super crítico. Como esse gráfico mostra, 71% dos executivos estão tendo que lidar com a falta de mão de obra qualificada. Então, como é que a gente pode criar um plano que assume que vai ter sempre a equipe perfeita disponível o tempo todo? É simplesmente fechar os olhos para a realidade. E essa frase resume tudo de um jeito brilhante. O foco estratégico muda da água para o vinho. A habilidade mais importante deixa de ser seguir um plano à risca e passa a ser a capacidade de se adaptar, de forma rápida e, claro, inteligente. A grande questão é como fazer isso. Bom, a resposta para isso tem nome. É o planejamento dinâmico. Vamos entender direitinho o que é essa abordagem e como ela ataca exatamente os problemas que a gente acabou de ver. Na essência, é isso aqui. O planejamento dinâmico pega o cronograma que era um documento morto e transforma num processo inteligente que não para. Ele usa a informação fresca, vinda direto do campo, direto do mercado, para recalcular a melhor rota a seguir, todo santo dia. E essa abordagem toda se apoia em 3 pilares bem práticos, bem pé no chão. Primeiro, produtividade real, ou seja, planejar com base no que a equipe consegue entregar de verdade, não no que a gente gostaria. Segundo, custo de insumos, monitorando os preços em tempo real. E terceiro, o comportamento da Selic, para entender o impacto dos juros em cada etapa. E quando se adota essa metodologia, os resultados aparecem rápido. A gente está falando de uma baita redução de desperdício, de entregas mais ágeis e, talvez o mais importante, de decisões que saem do achismo e passam a ser realmente estratégicas. Empresas de logística, por exemplo, já usam isso para reduzir tempo de entrega, ajustando rotas em tempo real por causa do trânsito. O princípio é o mesmo. Certo, o conceito é poderoso, a gente entendeu, mas como é que isso se traduz no dia a dia? Vamos dar uma olhada no ciclo operacional do planejamento dinâmico. Pensa nisso como um loop, um círculo que não para de girar. Tudo começa conectando o projeto com a estratégia geral da empresa. Daí, a tecnologia entra em campo. Dados da operação, coletados por aplicativos, drones, fotos 360, tudo isso alimenta o sistema em tempo real. Em seguida, a inteligência artificial entra analisando tudo para prever problemas. E o ciclo fecha com o plano sendo ajustado de novo e de novo, sempre com base na capacidade real da equipe. Isso vale para uma obra, para uma campanha de marketing, para qualquer projeto. Claro, como toda grande mudança, o planejamento dinâmico também vem acompanhado de alguns mitos, de alguns medos. Vamos quebrar os mais comuns. O primeiro grande mito é o medo da tecnologia, né? A realidade é que a inteligência artificial não está aqui para substituir o planejador. Pelo contrário, ela funciona como um superpoder. Ela amplia a visão do profissional, dando a ele a capacidade de gerenciar vários cenários ao mesmo tempo, com uma precisão que humanamente seria impossível. O segundo mito
é a própria ideia do cronograma de parede. A verdade é que um cronograma que não reage ao que está acontecendo na prática, no dia a dia, é inútil. Ele vira só um pedaço de papel. Para ser útil de verdade, para guiar decisões, ele precisa ser um reflexo vivo da realidade. Ok, o conceito está claro, os mitos foram desfeitos. E agora? Como é que a gente começa a colocar isso em prática? Vamos para um guia de implementação. Mas antes, um alerta. O principal erro na hora de implantar isso é fazer de forma superficial. Imagina só, uma construtora que coleta dados da obra, mas essa informação nunca chega no financeiro para reavaliar o fluxo de caixa. O que acontece? A obra para por falta de dinheiro, mesmo com a equipe sendo super produtiva. Tentar gerenciar só a operação sem conectar os pontos com a estratégia é a receita para o desastre. Então, qual é o roteiro para fazer do jeito certo? Primeiro passo, abandonar as planilhas isoladas. Chega. Segundo, usar os dados do passado para entender a capacidade real da sua equipe. Terceiro, usar a tecnologia para trazer os dados do campo para o sistema quase que instantaneamente. Quarto, colocar a IA como uma ferramenta central nas reuniões. E por último, já pensando no futuro, garantir que cada centavo, cada recurso possa ser rastreado. Isso vai ser essencial para as novas regras fiscais de 2026. E a gente termina com essa reflexão. No cenário que a gente vive hoje, não tem muito meio termo. Ou as organizações aprendem a se adaptar, a se tornarem mais ágeis, mais vivas, ou, inevitavelmente, elas vão ficar para trás. A escolha entre o cronograma na parede e o plano vivo era, no final das contas, uma escolha sobre relevância e sobre sobrevivência.